Olá, bom dia, segundo ano. Hoje a aula é de ciências. Nós iremos falar sobre o reino vegetal. Nós iremos falar sobre as plantas, ok? Observe aí a imagem que a tia está botando sobre uma planta, né? A planta, ela é essencial para os seres vivos, porque ela nos ajuda de várias formas. Através dela nós podemos fazer alimento, nós podemos fazer uma moradia, nós podemos fazer remédio. Então ela é essencial para o ser humano. E ela também nos concede um elemento muito importante, que é o oxigênio, ok? Então a planta é indispensável para o ser humano. E hoje nós iremos conhecer as partes das plantas, ok? A planta ela tem 5 partes. E essas 5 partes têm uma função. Cada um tem uma função, ok? Nós sabemos que existe plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Plantas terrestres são aquelas que são plantadas na terra. Plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. Aquelas que quando a gente passa na lagoa e está por cima da lagoa, elas são aquáticas. E as plantas aéreas são aquelas plantas que nascem em cima de outras plantas. Elas são chamadas de aérea. Agora vamos falar sobre as partes da planta. Vamos lá. Raiz. A raiz da planta, ela fixa a planta no chão. Através da raiz, ela faz com que a planta fique em pé. Ela fixa, né? Como está na página 35, tá mostrando aí, ó. Raiz é a parte da planta responsável por prendê-la ao solo. Sem raiz não tem como ela ficar fixa no solo, presa. Agora vamos para o caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos e transporta água e sais minerais para todas as partes da planta. Então, através do caule é que ela se alimenta, ok? Agora vamos para as folhas. Folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e pela transpiração do vegetal, ou seja, da planta. É responsável pela respiração da planta. Flores. O que a flor faz? As flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e semente. Tá bom? Então, a manga, a maçã, a pera, a laranja que você come vem das flores, né? São originadas através das flores. Fruto, que é outra parte da planta. Fruto guarda a semente que ficam em seu interior e dão a origem a outra planta. Então, é através daí também da semente que vai dar origem a outra planta, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de fotossíntese, que é o processo a qual a planta passa, ok? Para criar seu próprio alimento, para liberar o oxigênio. Então, vamos lá. As plantas, diferentes dos animais, produzem seu próprio alimento, ok? Elas não correm atrás de alimento, elas produzem através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar. Então, ela vai precisar de água, gás carbônico e luz solar, que é a luz do sol. Captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta. Um açúcar chamada glicose. Ao mesmo tempo que produz seu alimento, a planta libera o oxigênio pelas folhas. E o oxigênio é o ar que nós respiramos. Então, sem planta, nós não temos oxigênio, ok? Vamos para a nossa atividade. Página 36. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. De que elas precisam para viver? Água, ar, terra, espaço, não é isso? B. Qual a parte da planta que transporta água e alimento entre a raiz e as folhas?
quem é que transporta? O caule, muito bem. C, onde ficam as sementes de uma planta? Isso, no fruto. D, para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Nós, como é que nós utilizamos as plantas? Em quê? Para comer, para fazer remédio, não é isso? 2, coloque V para afirmativa verdadeira e F para falso. Primeira bolinha. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento? Não, tá falso. As sementes são órgãos de nutrição da planta? Também não. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento? Sim. Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes, em rochas? Sim, não é isso? Agora vamos para a página 37. Faça a correspondência entre as partes da planta e sua função. Quem é que fixa a planta no ambiente e retira a água e sais minerais? E a parte pela qual a planta se reproduz, qual é? Conforme o número você vai botando. Transporta água e alimento para outras partes da planta. É a parte pela qual a planta respira e transpira. Guarda a semente que serve de alimento. 4. Observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. Mandioca. A mandioca é a raiz, a folha, o caule. Você tem que botar. Cana de açúcar é raiz, caule ou folha. Hortelã, raiz, caule ou folha. E manga é fruto, raiz, caule ou folha. Aí você vai ter que botar a parte da planta, ok? Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre as plantas, as partes das plantas e que ela é essencial para a nossa vida, ok? Tchau, até a próxima aula.